Hoje vamos falar sobre 2 Samuel, capítulo 19, capítulo 20 e capítulo 21. Vamos apenas recapitular tudo que a gente já viu até agora aqui em 2 Samuel. Hoje vai ser nosso penúltimo encontro dentro desse livro. A gente está encerrando essa história. E só para a gente recapitular tudo que a gente viu até agora, a gente viu que no início do livro de 2 Samuel, ele inicia com a notícia da morte de Saul. Davi, ele vai então assumir o reinado, primeiro de Judá e depois de todo Israel. Vamos então ver as primeiras conquistas de Davi como rei. Todo esse primeiro momento do livro é Davi triunfando sobre os seus inimigos. Só que no meio do caminho, em uma determinada batalha, Davi não vai. Ele vai desejar Betseba, esposa de Urias, um dos seus soldados. E por conta disso ele vai ter relações com essa mulher. E para tentar resolver esse problema, em vez de Davi, nesse primeiro momento, se arrepender e confessar a Deus, ele arma um plano de colocar Urias em determinada batalha, de forma que ele ficasse na frente, né, do pelotão, onde ele facilmente seria morto. E assim aconteceu. Depois disso a gente vai ver Absalão tentando defender a honra da sua irmã. E por fim a gente vai ver Absalão perseguindo seu próprio pai. Davi ele passa um tempo fugido e finalmente no final do capítulo 18, né, hoje está no 19, no final do capítulo 18, a gente vai ver Absalão morrendo em uma determinada batalha. Ele vai estar sobre uma mula e ela vai passar pelos carvalhos, ele vai ficar com seu tronco preso e alguém vai e o mata. Joabe, no caso, ele vai dar os primeiros ataques e o texto fala que outros 10 jovens acabaram de matar Absalão. Então, esse é o cenário que a gente começa o versículo 19. Então, aqui em 2 Samuel, capítulo 19, esse primeiro trecho desse capítulo nos mostra Joabe ouvindo que Davi ele estava chorando e se lamentando por Absalão. Isso, obviamente, né, se formos pensar, e isso é justo, ele realmente está triste, porque é o filho dele. Apesar desse filho ter perseguido ele, né, tentado matar por algum tempo, dar um golpe de estado nele, necessariamente ele é o filho dele. Então, claro que Davi está triste, chateado. Mas Joabe, ele precisa encorajar o rei, né, tentar reanimar o rei. Porque tudo bem que Absalão era o seu filho, mas ele estava se portando como um adversário, como um inimigo. E o argumento que Joabe vai realmente falar com Davi é o seguinte: Davi, parece que você ama muito mais Absalão do que a gente. Porque se Absalão estivesse vivo, todos nós estaremos mortos, né? Suas concubinas, seus outros filhos, seus soldados, e teria matado todo mundo. Então parece que você ama muito mais Absalão do que a gente. E esse é o choque, né, que Joabe traz para o coração de Davi. E o que eu quero que a gente pense sobre isso é que existem situações que são ruins, né? Não tem como a gente dizer que são boas. E também nem sempre tem como a gente reverter o quadro. Mas diante de um momento de luto por uma determinada pessoa ou uma situação adversa, a gente precisa olhar para os demais que estão à nossa volta. Eu não posso trancar minha vida, né, me isolar, esquecer dos outros por causa de uma pessoa específica, por causa de uma situação específica. Eu não posso deixar de cuidar da minha família se aquele emprego tão esperado não chegou, aquele concurso eu não consegui entrar. Não tem como eu permanecer triste a vida toda, mesmo que você perca alguém muito próximo, se você tem uma família para sustentar. Se você tem filhos, esposa ou marido, enfim, para que você possa continuar cuidando, continuar amando. Mas não que a gente não possa ter nosso momento de luto, não que a gente não possa ter nosso momento de tristeza. Só que esses momentos de tristeza eles não podem ser maiores na nossa vida. Eles não podem nos dominar por muito tempo. Nós precisamos do nosso tempo, sim, de luto, nosso tempo de tristeza, nosso tempo, né, as coisas ruins que acontecem à nossa volta. A gente está falando de luto porque é o assunto, né, mas a gente poderia pensar isso em outros aspectos também. Mas a gente é ser humano, então, obviamente, a gente tem sentimentos. Nós temos dores, nós temos situações que nos entristecem. Isso é natural. Só que tudo isso não pode e não deve superar
o nosso amor e cuidado que a gente tem pelas pessoas, pelas situações, né? Eu não posso abrir mão de um trabalho porque eu estou muito triste que eu perdi alguém. Na verdade, a gente precisa continuar a vida, né? A gente precisa superar essas coisas. E isso é o que Joab está querendo trazer, Davi. Poxa, parece que você está muito mais preocupado com Absalão do que com a gente, porque com Absalão vivo, todos nós estaremos mortos. Óbvio, né, que no cenário ideal, Davi esperava que tanto Absalão como a sua família estariam vivos. Mas, infelizmente, como eu disse, né, tem situações que são irremediáveis, não tem como você voltar atrás. Não dá para você reverter todas as coisas. E quando essas coisas ruins acontecem, o nosso papel é realmente tentar encontrar forças no nosso coração, né? Alguns vão encontrar em diversos lugares, mas nós encontramos forças no Senhor, porque é Ele que nos fortalece no dia da nossa angústia. E depois dessas palavras, o rei ele se levanta e, né, onde ele está, e vai sentar junto ao portão da cidade. E eu vou ler esses três versículos, 8, 9 e 10. Diz assim: Então o rei se levantou e sentou junto ao portão da cidade. E anunciaram isso a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está sentado junto ao portão da cidade, e todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Todo o povo, em todas as tribos de Israel, andavam discutindo entre si, dizendo: O rei nos tirou das mãos dos nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, morreu na batalha. Agora por que vocês estão calados e não fazem que o rei volte? Então, aqui a gente... hoje, né, é o grande marco da volta de Davi ao reinado. Então a gente vai começar a ver Davi ele retornando agora para o palácio, ele reassumindo seu posto como rei. A primeira coisa que vai acontecer é que ele vai convocar Zadok e Abiatar, os sacerdotes, que já viu anteriormente sobre eles. E vai perguntar, né, vai na verdade pedir que eles perguntem aos anciãos de Judá: por que vocês seriam os últimos a trazer o rei de volta ao palácio, visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou aos ouvidos do rei? Ou seja, ele já estava ciente, né, o que a gente acabou de ler agora. E ele vai então levantar, né, um grupo de homens e vai tirar Joabe e vai botar Amasa no lugar dele. Joabe é o seu comandante, apesar dele ter sido aquele que falou, né, tentando animar ele. Ele também foi o homem que matou Absalão. Acho que é natural que ele não queira, pelo menos nesse primeiro momento, estar com Joabe. E ele vai juntar um grande grupo de homens, né? E diz o texto que eles se moveram como um só homem. A gente viu essa expressão. Faz tempo que a gente não escuta essa expressão aqui, mas essa expressão aqui nos indica essa unidade, como se Davi ele conseguisse motivar um grupo de pessoas, né, um grupo de homens no caso, a tal ponto que todos estavam prontos a fazer tudo o que ele queria fazer, como se todos pensassem igual, né? Essa unidade, essa força militar, né, que Davi tinha, essa influência que ele tinha era extraordinária. Então eles vão para o Jordão. No meio do caminho, eles vão encontrar o Simei, que era da cidade de Baurim. Se vocês não se recordam sobre Simei foi aquele que estava, como Davi estava fugindo de Absalão, ele ficou amaldiçoando ele, jogando pedra, jogando terra. No momento que ele estava na sua maior crise, no seu pior momento, ele estava piorando a situação para ele. E agora que Davi está acompanhado de uma grande comitiva, né, homens, quase um exército, né, diz o texto que ele estava com 1000 homens de Benjamim e outros. E agora, obviamente, Simei ele ficou bastante preocupado. Falou assim: agora ele voltou a ser rei, agora é meu fim, agora eu vou morrer. Então ele se chega até Davi e diz, né, e pede misericórdia para Davi, diz que ele pecou, que ele está errado, ele confessa o seu erro. E Abissai, filho de Zeruia, novamente fala: por que você não mata ele? E Davi fala assim: hoje não vai morrer ninguém aqui não. E jurou a Simei que ele não morreria. Ele prometeu isso a Simei. Aqui eu vou abrir um pequeno parênteses, né, sobre isso, porque a gente viu anteriormente na situação adversa de Davi, esse homem aqui foi o que veio com palavras de maldição, né? Ele estava sendo escorraçado do seu reino, do seu trono, por causa do seu filho, estava fugido por causa do seu filho. E ele encontrou, a gente viu, né, alguns aliados, algumas pessoas que realmente estavam com eles, ajudaram, aumentaram o seu exército, outras que ele usou de forma estratégica, reposicionando dentro do próprio palácio para trazer informação. Tudo isso aconteceu. E aconteceu pessoas como Simei, que no momento da maior fragilidade de Davi, em vez de o ajudar, na verdade, trouxe palavras de maldição.
E Davi, nem naquele momento, e nem agora, ele decidiu matar essa pessoa. Nisso eu vejo um caráter muito específico de Davi, né? Um caráter muito de Cristo em Davi. Porque ele agora seria a hora, né, dele se vingar, né? A gente tem essa tendência natural, mas Davi não entendia que deveria ser feito dessa forma. Ele não queria trazer inimizade, principalmente da casa de Saul. Então ele não mata Simei e ainda faz além. Ele jura que não vai matar Simei, porque se ele só falasse que não vai matar Simei, ele poderia com o tempo revogar. Mas ele realmente falou: não, eu juro que você não vai morrer. Eu não mato você. Agora é a vez de Mefibosete conversar com o rei vai questionar por que ele não foi com ele quando ele estava fugido, né, de batalha. E a resposta dele é que o servo de Mefibosete, ele o enganou e fez acusações erradas diante de Davi. E Davi, ele vai repartir então as terras entre Ziba e Mefibosete, mas Mefibosete fala: não, pode entregar tudo para Ziba. E finaliza esses encontros que Davi teve, né, nesse seu retorno, Barzilai. Deixa eu só recordar quem foi Barzilai. 2 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 27. Diz assim: Quando Davi chegou a Maanaim, soube filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim, trouxeram camas, bacias e vasilhas de barro, além de trigo, cevada, farinha, grãos, torrados, favas e lentilhas. Também mel, coalhada, ovelhas e queijos de leite de vaca. Levaram isso a Davi e ao povo que estava com ele, para que comessem, porque disseram: Este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. O capítulo 17 está dentro do período de fuga, e a gente viu, né, alguns aliados e algumas pessoas que, como Simei, que preferiram não abençoar Davi, não ajudar o rei. Mas Barzilai foi um homem, entre outros, a gente viu a lista ali que são mais pessoas, mas Barzilai é o que chega até Davi, e Davi fala: não, meu amigo, pode acompanhar a gente. E ele fala: não, eu sou idoso, né? Diz o texto que ele tem 80 anos, diz que ele estava bem velho, né? Ou seja, sua saúde devia estar bem fraquinha, mas ele pede para Davi cuidar de seu servo Quimã, né? Porque Barzilai entende que ele não seria muito útil por conta da idade, né? Ele não teria condição, diz o texto que ele diz que não sabe se teria condição de discernir algumas coisas, né? A gente não sabe o grau da idade, se tinha alguma doença, mas no lugar ele vai deixar então Quimã. Então a gente vai ver que Davi ele vai para Gilgal, né? O texto faz questão de dizer que ele leva Quimã com ele. E olha, para a gente poder entender como Davi ele conduziu muito bem nessa situação, ele conseguiu motivar as pessoas a seguirem ele. O texto vai dizer que todo Judá, todo o povo de Judá estava, e metade de Israel também estava. Só que, vamos pensar uma coisa aqui. Judá foi o primeiro grupo de pessoas, né? Foi a primeira parte que entendeu Davi como rei. Depois de Israel. E Judá, né? Eles eram, o próprio Davi é da tribo de Judá, ele vem de Judá, né? Então ele é parente deles, ele é família. E Judá foi o primeiro a querer aceitar justamente Davi de volta ao trono, ao local que eles entenderam desde o começo que era o lugar de Davi. E com isso, esse final desse capítulo aqui, a gente vai ver uma certa discussão entre Israel e Judá, justamente porque eles queriam, de alguma forma, dizer que quem seria o que tem mais direitos sobre o rei, né? Onde o rei deveria ficar, porque eles são aliados mais antigos, no caso de Judá, são aliados mais antigos. Israel ele adotou Davi um pouco mais para frente. 2 Samuel capítulo 20. Aqui a gente vê Davi ele chegando no palácio em Jerusalém. E a primeira coisa que ele vai fazer é pegar aquelas 10 concubinas que ele havia deixado. Mas diz o texto que ele não vai ter mais relações com ela. Então, ao fim da vida delas, elas passaram a viver como viúvas. A gente vai ver então que Davi está retornando, né, para o palácio, a gente está vendo essa jornada. Ele está meio que resolvendo algumas questões. Só que surge então no cenário um homem chamado Seba, filho de Bicri, um homem de Benjamim. Diz que ele era perverso, essa informação que a Bíblia nos dá, que ele era um homem muito perverso, e ele não concordava com o trono de Davi. Então, Davi ele mal retornou de uma perseguição, né? E ele já tem um novo inimigo para tentar tirar ele do poder.
Por isso que eu já disse, né, algumas vezes aqui, o quanto, quando a gente olha para o cenário, né, deles, óbvio que a gente não vai jamais ser. Nunca mais, a gente não vai aceitar que guerra seja algo normal. Só que aqui é um tempo, né, bem complicado. Percebam que a gente acabou de sair de um contexto no qual o próprio filho de Davi tentou não, deu um golpe, né, de estado nele, conseguiu assumir o trono por um tempo. E ele nem chegou ainda direito no palácio, ele nem, né, pôde fazer alguma coisa, e já tem pessoa querendo atacar ele. Davi vai dizer então que ele precisa fazer alguma coisa, porque esse homem ele é possivelmente mais perigoso que o próprio Absalão, né? Então a gente vê que, olha o risco, né? Olha a problemática. Davi então vai chamar Massa, né, que é o novo comandante, né? Ele botou no lugar de Joabe, e mandou ele convocar um grupo de homens. Só que ele vai demorar um pouco além do tempo que o rei havia estabelecido, né? Que ele pediu para ele convocar dentro de 3 dias. Só que guerra não espera, né? A guerra não espera. Então, Davi vai dizer o seguinte para Abissai. Está no versículo 6 isso. Agora, Seba, filho de Bicri, nos fará mais mal do que Absalão. Por isso, pegue os servos do seu senhor e vá atrás dele, para que não ache para si cidades fortificadas e nos escape. Como eu disse, é uma certa urgência, né? Pelo risco. Só que a gente vai ver que no caminho, Joabe, o ex-comandante, ele vai aparecer e vai matar a Massa. Né? Diz o texto que ele vai feri-lo e matar no caminho, o que vai deixar os homens um pouco assustados, mas ele diz, né? Depois que ele mata, ele diz: quem está ao lado de Joabe e é por Davi, siga Joabe. E eles vão realmente seguir e vão começar uma caçada, tentando destruir Seba, que se tornou um inimigo, né, de Davi nesse momento aqui. E diz que ele não teve muita aceitação do povo, apenas os beritas eles se juntaram e seguiram ele. Ou seja, ele não tinha o mesmo poder de influência que Davi e até mesmo que Absalão para conseguir influenciar. E com isso, nessa perseguição, eles vão chegar até uma cidade chamada Abel Bet Maaca, e eles começaram a tentar empurrar a muralha, né? Eles começaram a tentar tentando então destruir essa muralha. E dentro da cidade, uma mulher sábia, não dá o nome dela, mas diz que começa uma conversa entre eles, e ela tentando livrar a cidade, né, do ataque. Joabe diz: não, o que a gente não quer nada com vocês, na verdade, né? Na verdade, o nosso problema está com Seba. Ele se levantou contra Davi, a gente está aqui realmente perseguindo ele até a gente vencer. E ela fala assim: não, vocês podem parar o que estão fazendo aí, que a gente vai jogar a cabeça de Seba por cima da muralha. E não diz como, né? Como eles fizeram isso, mas eles encontraram esse homem lá, o Seba, e cortaram a cabeça dele e jogaram a cabeça por cima da muralha. E dessa forma encerrou essa batalha, né? Esse inimigo foi vencido. E eles vão retornar então, né, para Jerusalém. E esse capítulo aqui vai encerrar justamente mostrando novamente o que a gente viu quando Davi assume o reinado pela primeira vez. Ele vai mostrar os oficiais de Davi, como estava estruturado. Agora está um pouquinho mais diferente da primeira configuração. Diz que Joabe ele era então comandante de todo o exército de Israel. Benaia ele era comandante da guarda real. Adorão era chefe dos que estavam sujeitos a trabalhos forçados. Josafá ele era o cronista. Seva era o escrivão. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. E Ira era ministro de Davi. Então essa é a nova composição desse segundo momento aqui do reinado de Davi. E agora a gente chega no último capítulo do nosso estudo de hoje, 2 Samuel, capítulo 21. Aqui a gente não tem uma informação diretamente do texto de quanto tempo, né? Qual é a conexão daqueles acontecimentos que a gente viu lá atrás, nos capítulos 19 e 20, em relação a esse aqui. O texto só começa dizendo que nos dias do rei Davi houve uma fome de 3 anos consecutivos. Ou seja, foi um bom período de escassez. E Davi, ele vai consultar o Senhor e Deus ele vai informar a Davi que por causa de Saul e porque ele matou os gibeonitas, isso estava acontecendo. A gente precisa retornar um pouquinho, na verdade bastante. Josué, no capítulo 9, a gente viu que por temer aos israelitas, a tudo que estava acontecendo lá na época lá de Josué, conquistando a terra, né? Outro período, a gente já falou sobre isso, aquele período de conquista, né? Toda aquela fase que eles estavam passando anteriormente. E ele
eles por temerem, né, os israelitas e o Deus de Israel, eles se apresentaram como se estivessem por muito tempo andado. Então eles botam roupas velhas, odres vazios, pão mofado, parecendo que eles já estão há muito tempo caminhando, muito tempo andando. Não era bem uma verdade, mas eles fizeram dessa forma para que os israelitas, naquele momento lá, eles poupassem a vida deles. Fizeram isso por medo naquele momento, e lá foi feita uma aliança, né? E essa aliança não poderia ser quebrada. Só que Saul ele vai quebrar essa aliança. Então Davi, para tentar resolver toda essa situação, ele vai até os gibeonitas e vai... O que vocês querem? Né? Que a gente possa nos redimir diante de vocês. O que a gente pode fazer? Eles falam, a gente não quer ouro, não quer prata, a gente não quer nada. Né? A gente não quer matar Israel, a gente não quer destruir todo mundo. Mas a gente quer vingança diante daqueles que mataram a gente. Então ele pede 7 filhos de quem matou, né? Quem fez, que no caso foi Saul. E tirando o Mefibosete, que Davi também tinha uma aliança com Jonatas, né? Ele não poderia ferir uma aliança por conta de uma outra aliança. Mas outros filhos, né, sem ser da linhagem de Jonatas, ele vai entregar. Então ele entrega 7 filhos e eles são mortos, né? O tipo de morte que os gibeonitas pediram foi morte por enforcamento. Então ele vai entregar para eles essas 7 pessoas e eles serão mortos e enforcados. Então a gente vai ver que Rispa, ela era uma das concubinas de Saul. Diz que desses 7 descendentes de Saul que foram mortos, foram pegos 2 filhos dela. Então isso causou muita tristeza, obviamente, para o coração dela. E ela botou pano de saco e se estendeu sobre uma rocha, né? E ela ficou ali perto daqueles corpos e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles, nem de dia nem de noite. Falaram isso para Davi, e Davi, como um ato tentando reverter de certa forma o que havia acontecido, porque na verdade o que caiu sobre os filhos de Saul é culpa do próprio Saul, mas Davi tentando de alguma forma redimir, né, se redimir ou tentar amenizar a dor dessa mãe, uma dor justa, ele vai pegar os ossos, né, tanto de Saul como de Jonatas, e vai fazer um enterro mais digno, né? Porque se a gente lembra, quando Saul morre, ele não é enterrado necessariamente, né, de uma forma mais honrosa. Mas aqui Davi ele vai então enterrar ele junto com aqueles corpos ali. E depois, né, que foi resolvido e sanado essa questão, diz o texto que Deus se tornou mais favorável para aquela terra. Então aquela fome, né, ela se dispersou. E o capítulo encerra então com 4 batalhas contra os filisteus. Diz o texto que vão surgir, são momentos diferentes, tá? Eu estou resumindo, mas são guerras diferentes. Mas basicamente tiveram 4 batalhas, 4 guerras contra os filisteus, onde em cada uma dessas batalhas, óbvio, né, não é só o gigante, né? Todas essas 4 batalhas tem um gigante que está em destaque, provavelmente ele deveria ser o líder do grupo, ou o próprio capitão. A gente viu isso quando Davi vence Golias, né, que quando ele mata Golias, os filisteus eles se dispersam. Então, provavelmente estão usando a mesma estratégia aqui, né, desses 4 gigantes. E eu vou explicar a importância dessa história aqui, mas deixa eu só concluir. Então, Davi e os seus homens, diz o texto aqui, o último versículo desse capítulo, esses 4 eram descendentes dos gigantes em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. A gente vê então, né, que nesses 3 capítulos que a gente está conversando hoje, principalmente o último, né, esse agora, mostra esse retorno. Né? Os 2 primeiros é Davi retornando para o trono, e aqui a gente vê Davi já a mesma glória que ele tinha antes, né? A gente está vendo aqui batalhas, triunfos, né? O texto deixa muito claro que Davi ele resolve algumas questões do passado e agora ele consegue reinar de uma forma como antes. Só que não como antes exatamente. Por quê? A gente precisa pensar que Davi sempre foi um homem de guerra e os anos se passaram. A gente pensa que quando Saul morre, e agora o corpo de Saul já são ossos, né, tanto de Saul quanto de Jonatas, então a gente já tem um bom tempo aqui. A gente não dá para precisar, o texto pelo menos aqui não nos mostra em que momento, né, a gente sabe que o reinado de Davi é um pouquinho extenso, foram 40 anos, mas a informação que a gente tem
que esse Davi, né, pós tudo isso que está acontecendo, já não é mais o mesmo homem de antes. Possivelmente a idade, possivelmente a própria vida de guerra que ele já estava vivenciando, mas diz que ele estava muito cansado. E o que os seus soldados falaram é que ele não entraria mais em batalha, porque ele era o rei, né? Eles então perderiam, ele chama de estrela deles, né? Eles não queriam perder isso. E por isso, perdão, não é estrela não, é lâmpada. Então eles não queriam perder esse rei. Então, hoje a gente foi bem muito mais narrativo o nosso discurso de hoje, né? A gente não trouxe muitas reflexões sobre o que a gente conversou hoje, mas a gente precisa entender que tudo isso que está acontecendo agora nesse final de reinado de Davi é muito reflexo daquilo que ele fez de errado, né? A gente vê que eles estão sofrendo, né, esse final desse capítulo, início desse capítulo que a gente está lendo agora, o povo estava sofrendo por causa de um erro de Saul lá atrás. Então, tudo que a gente está vendo aqui, né, de Davi é muito fruto das coisas erradas que ele fez, né? Não vou tacar pedra em ninguém sobre isso, mas a gente precisa realmente enxergar na nossa jornada o quanto a gente precisa seguir o caminho correto. Por quê? Vamos pensar o seguinte: Davi agora retorna ao trono, mas já não tem a mesma força de antes, né? Ele perdeu muito tempo fugindo, ele perdeu muito tempo tendo com vários outros tipos de problemas. Então, eu não vou desqualificar Davi, porque o próprio Deus, a gente vai ver mais pra frente, o próprio Deus vai o qualificar. Então, eu jamais poderia desqualificar Davi, mas a gente precisa também enxergar essa realidade da vida de Davi, que ele também não foi tão correto assim. Mas qual a importância de a gente perceber isso, né? Em vez da gente olhar Davi como o rei segundo o coração de Deus, imaculado e santo. Na verdade, eu vou fazer muito mais essa reflexão quando a gente encerrar esse livro, mas hoje eu já quero falar isso. Eu acho que é importante a gente começar a pensar nisso. A gente viu anteriormente que os patriarcas tiveram vários problemas. Os juízes, né, vemos a decadência total dos juízes. Então o povo aguardava um rei, mas eles vão receber Saul, que é o rei que eles queriam, e Deus vai mostrar Davi, um rei que ele quer. O rei que ele quer não necessariamente é um homem santo e perfeito, mas se ele fosse um homem santo e perfeito, ele seria a grande solução de Israel. Ele seria a grande solução do mundo, mas nunca nenhum ser humano nessa terra será perfeito. Porém, nós vamos ver o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, quando nos for apresentado Jesus na nossa leitura anual. Mas quando Jesus vier, ele vai mostrar quem de fato é Senhor, quem é Rei, um Rei perfeito, um Rei justo, um Rei honesto. Então, esse Rei, Davi, ele tem muitas qualidades, ele tem muitas coisas boas sim, mas nunca vai se comparar ao grande Rei que é Jesus. Então é isso que a gente precisa entender quando a gente lê as Escrituras, de não ficar achando que esses personagens bíblicos, eles são perfeitos, né? Porque às vezes a gente só pega partes da história de Davi e acha que Davi foi um grande homem, perfeito, imaculado e santo. Não, Davi foi um homem pecador como qualquer um de nós, né? Se ele tivesse sido perfeito, a Bíblia seria mentirosa, porque a própria palavra nos fala que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Não existe um justo sequer, né? Ou seja, não existe uma pessoa nessa terra que consiga por si só um estado de perfeição moral e ética, né? Porque todos nós somos estamos contaminados com aquele pecado que vimos lá no início de Gênesis. Então Davi ele era um homem pecador. Davi era um homem que cometeu vários erros, mas Davi também era um homem que reconhecia suas falhas e tentava ajustar as contas com Deus. Esse é o ponto de Davi. Se a gente olha Davi como um cara perfeito, santo e imaculado, a gente vai desqualificar a principal e maior característica de Davi, que é o seu arrependimento, que é o que a gente não viu em Saul. O grande problema de Saul foi que ele não se enxergava no erro. Esse foi o problema dele. Ele fazia da forma que ele queria. A gente vê que nesse início desse capítulo, por exemplo, tem uma fome e simplesmente Davi vai questionar Deus o porquê que está acontecendo. E ele vai no caminho dessa solução. Então, o grande mérito de Davi, se a gente pode falar dessa forma, é o seu coração disposto a obedecer a Deus, né? Não necessariamente ser perfeito em tudo que ele faz, mas um coração disposto a obedecer à voz do Senhor. Essa precisa ser a nossa forma de viver. Não sermos perfeitos em tudo, mas buscar essa perfeição. Esse é o caminho, né? O caminho de estar mais próximo possível do que Deus nos ensina. Então que a gente possa aprender com Davi,
principalmente, né, nesse contexto final que eu estou falando, o quanto a gente precisa aprender a se arrepender diante de Deus e realmente confessar os nossos pecados. Nós temos um problema, às vezes, de oramos para Deus sobre bens, sobre coisas que nós desejamos dele. E quando nós oramos e pedimos coisas ao Senhor, nós especificamos, nós botamos quase que um laço na nossa oração, né? Um lacinho vermelho sobre a nossa oração, dizendo, não, Deus, eu quero exatamente assim. E quando a gente confessa os nossos pecados ao Senhor, a gente só fala, Deus, perdoa os nossos pecados, né? A gente precisa aprender a confessar a Deus todos os nossos erros. Não costumo fazer oração, mas eu vou fazer essa oração, né? A minha oração vai ser justamente pedindo que Deus perdoe os nossos pecados. Mas enquanto eu estiver fazendo essa oração, eu não peço que você acompanhe a minha oração, mas eu peço que você repense quais são os pecados que você tem vivenciado. O que aquilo que você vive desagrada ao Senhor e confesse ao Senhor. A gente já falou sobre aqueles 3 pontos, né? Arrependimento, confissão e abandono. Vamos aqui fazer, né? Você vai fazer aí a sua confissão ao Senhor, porque eu acredito que se você colocar isso em pauta diante do Senhor, é porque provavelmente você está arrependido do que você fez, sabendo que está errado. Oremos. Pai querido, Pai amado, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esse momento aqui que estamos estudando a sua palavra, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor visite o coração de cada um que esteja ouvindo esta aula, essa lição, para que ele possa reconhecer os seus próprios pecados. Pai, que conforme a gente está aqui orando, e conforme, Senhor, o Teu Espírito vai trabalhando, Senhor, que essa pessoa consiga enxergar em si quais são os seus erros, quais são os seus pecados, o que de fato está afastando de Ti, e que ela possa encontrar o caminho da redenção, se arrependendo, confessando e abandonando, entregando todos os seus pecados a Cristo, naquela cruz, levando até Ele, porque Ele que tem um sangue que perdoa, um sangue que foi derramado, para que nós fôssemos perdoados e pudéssemos estar diante de Ti, Senhor. Eu reconheço, Pai, que existem muitas falhas em mim, muitos pecados em mim, Senhor. Mas todos eles eu confesso a Ti. Eu abro o meu coração a Ti e Te entrego todos os meus pecados para que o Senhor venha me perdoar. E nos ajude, Pai, que após nosso arrependimento, nossa confissão, possamos ter força e coragem de abandonar todos os nossos pecados e seguir uma vida de santidade contigo, Senhor. Não adianta estarmos livres dos pecados se não preenchemos esse espaço com uma vida de santidade diante de Ti. Pai, nos ajuda, nos abençoa. Guarda os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e nós vamos em breve para a última aula desse livro. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.